Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre essa parte do front-end e back-end. O que é o front-end? O que é o back-end? Muitas pessoas têm dúvida na hora de entrar na área de programação e não tem um esclarecimento de qual linguagem seguir, o que é o front-end e o que é o back-end. Então hoje a gente vai estar explicando tudo para você de forma clara e simples. Então, para isso, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e vem com a gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Sejam bem-vindos aí ao canal Programador da Quebrada. O intuito do canal é estar trazendo às pessoas de uma forma clara e simples as explicações do dia a dia sobre os assuntos de programação, desenvolvimento de sistemas. Então, para a gente falar hoje um pouquinho sobre esse assunto do front-end e back-end, eu trouxe aqui um exemplo do mundo real. Eu trouxe um carro para a gente estar exemplificando como se fosse um sistema. O que seria um sistema aqui comparando com um carro, tá? Falando nessa parte do front-end e back-end, o front-end seria tudo que a gente interage, tá? Então, o carro a gente tem a parte visual dele, tem os pontos que a gente como um motorista ali interage no carro. E quais que seriam esses pontos? Quando a gente liga um botão ali, quando a gente aperta um botão, quando a gente liga um farol, todos esses pontos a gente pode dizer que são interações que a gente está fazendo. Esse seria o front-end, tudo que a gente interage com o carro. E o que seria o back-end? O back-end nada mais é do que a mecânica ali do carro. A gente não interage diretamente, porém ele é essencial para estar funcionando, né? Para o carro estar fazendo a sua função corretamente. Então, por trás ali da mecânica, a gente tem motor, suspensão, essas coisas, esses pontos a gente não interage diretamente, porém a gente tem os pontos que a gente interage que faz essas partes funcionarem, que são os botões, né, como eu já falei, e isso seria a parte do front, tá? Não diferente em um sistema, a gente tem a base dele. A base de um sistema, falando no front-end, a gente teria o HTML, o CSS e o JavaScript. Isso é a base de um sistema de front-end, tá? E como que ele funcionaria? Eu imprimi aqui uma folha só para estar dando um exemplo, tá? Isso daqui, se vocês verem, é um HTML bem simples, tá? É um HTML que eu imprimi com alguns botões e basicamente esses botões não têm interação nenhuma, ele só está aqui numa folha simples. O HTML ele é isso, tá? Ele é uma folha simples que ele não tem nenhum tipo de interação. Já o CSS, ele trabalha em conjunto com o HTML ali no front. Ele trabalha dando as cores e também ajudando no posicionamento dos botões e tudo mais. Então, basicamente, o CSS ele só trabalha ali em conjunto com o HTML no front-end. Isso a gente está falando de um sistema web, tá? Onde a gente tem o front. Quando a gente abre o nosso browser, a gente acessa um site. Como aqui no YouTube, como em qualquer outro site, a gente vai ter o front, que vai aparecer ali na nossa tela. E a base seria isso, o HTML, o CSS, que a gente pode definir ali como as cores, o estilo, cor de botão, posicionamento, e o JavaScript. O que seria o JavaScript? O JavaScript é tudo que a gente consegue fazer aqui na parte do front-end como interação. Então, às vezes, a gente quer que quando eu arrastar um botão na tela ali do site, quando eu fizer alguma programaçãozinha ali, parte visual, isso o JavaScript vai estar trabalhando. Então tudo isso é a parte básica ali do front-end, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns frameworks, né? E também demonstrando ali algumas linguagens de back-end aqui nos slides, beleza? Vamos lá. Como citado, esses daqui são os três elementos que são a base do front-end, tá? Aqui o primeiro ponto a gente tem o HTML, no meio aqui o azulzinho o CSS e por último o JavaScript. O HTML, como eu citei, é aquela parte onde você consegue colocar elementos na tela, né? Criar ali os elementos no front. Então a gente consegue colocar um botão, uma imagem, definições ali de links e tudo mais. O CSS é aquele que ele trabalha em conjunto com o HTML, dando cor, estilo, fazendo a formataçãozinha bonitinha, deixando o HTML mais bonito, tá? E aqui o JavaScript não é diferente, ele trabalha em conjunto com o HTML e com o CSS, tá? E ele também pode fazer uma programação ali direto na tela. Quando eu falo direto na tela, é no browser do usuário.
O usuário, quando ele abre um site, né, ele vai ter esses elementos aí, o HTML, o CSS e o JavaScript na tela dele ali, onde o programador, né, fez alguma ação no qual, por exemplo, um JavaScript pode estar, quando clicar em um determinado botão, faça uma função somente ali naquela tela, sem enviar para o lado do servidor, tá? Isso somente ali na tela, somente no browser do usuário. E aí, continuando aqui, falando do JavaScript, a gente tem esses 3 frameworks que são bem fortes aí hoje no mercado, tá? Acho que são os 3 principais. Acredito que mercado nível nacional e nível mundial são os 3 que estão em alta. Para você que está pensando em entrar na parte de front-end, são bibliotecas, né, que elas se estendem ali do JavaScript, elas são baseadas em JavaScript, claro que trabalham com implementações ali por trás, como até mesmo TypeScript, né, que é podemos dizer, um JavaScript ali mais tipado, mas que você vai se aprofundar quando você pegar uma dessas linguagens para você entender. Então, podemos dizer que essas 3 bibliotecas aí são bem fortes, tá? Então, tem o Vue.js, tem o React e tem o Angular. Essas 3 aí são bem faladas no mercado e elas trabalham em conjunto ali com HTML, com CSS, né? E a base não deixa de ser o JavaScript. Então, tem algumas implementações, alguns componentes que você cria, enfim. Ela tem várias especificações ali que você vai aprender de acordo com qual você escolher, tá? Isso daí tudo do lado do front-end, tá, galera? Agora, falando no nível de back-end, nós temos ali também a parte das linguagens, né, do back-end, que o que ele faz? Ele vai receber as requisições do front, tá? Nada mais é do que as linguagens que a gente conhece aí no mercado também. Eu coloquei algumas aqui, claro que tem muitas outras, mas aqui eu coloquei C#, que é a que eu trabalho. Tem Java, tem Node, tem Python. São essas 4 que eu coloquei na tela aí, que hoje também a gente ouve falar bastante. Então, basicamente, o que faz? A gente recebe os dados no back-end. Esses dados podem ter sido passados pelo front-end, né, que foi a parte que a gente viu agora. O front-end envia os dados aí para o back-end, onde faz o processamento e a gente salva ali num banco de dados, tá? O banco de dados nada mais é do que onde ficam armazenadas as informações ali do sistema. E aí, após salvar no banco de dados, normalmente retorna uma mensagem lá para o usuário lá no front-end, tá? Que é aquelas partes lá do HTML, do CSS que a gente acabou de ver ali. Beleza? Mas basicamente o back-end, como a gente citou lá no exemplo do carro, é o motor, né? A gente pode dizer que o usuário ele não interage diretamente com essas linguagens aqui que a gente está vendo. Ele sempre vai vir através de uma outra implementação, tá? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, dá aquele like para dar aquela força. E não se esqueça, front-end é tudo que a gente interage e o back-end tudo que acontece ali por trás naquelas linguagens que a gente citou agora há pouco. Beleza? Vamos lá, bora para mais um vídeo. Até a próxima, galera!